pessoal, continuando a nossa aula, final de recreio agora, sem intervalos, vamos lá terminar então a nossa aula sobre os componentes químicos e biológicos do osso, tá? Então vamos aqui continuando, a gente estava falando, eu parei aqui sobre as células T, né, os linfócitos T e B, a importância deles na nossa imunidade e o quão relacionado eles estão aos nossos ossos, às nossas células osteoblásticas. Eu vou voltar a falar sobre isso daqui um pouquinho com vocês, que é bem importante vocês terem esse domínio, tá? Arquitetura celular óssea. Os osteoblastos são derivados de células-tronco mesenquimais pluripotentes, tá? Células-tronco aqui, mesenquimais, que também podem dar origem a condrócitos, mioblastos, tenócitos, neurônios e adipócitos. A gente vai falar isso muitas vezes. Vocês têm que estar bem cientes disso, tá? Durante a diferenciação osteoblástica, as células-tronco, tá, mesenquimais, expressam maiores quantidades de marcadores fenotípicos, como a fosfatase alcalina e a osteocalcina. Tá? Lembre lá do RNA estimulando a produção dos osteoblastos. Então, ocorre aqui já um marcador que é a fosfatase alcalina e a osteocalcina. As células tronco-mesenquimais também expressam receptores para proteínas morfogenéticas ósseas, tá? Essas proteínas, as BMPs, vocês vão ver bastante também a gente falar. E os receptores WNT, proteínas relacionadas ao receptor de lipoproteína de baixa densidade. Olha aqui, gente. Lipoproteína de baixa densidade. Vocês vão ler alguns trabalhos, se vocês quiserem, lógico, sobre a questão dessas estatinas que têm a função de diminuir as nossas lipoproteínas, tá? E da osteoporose, tá? As lipoproteínas, tanto as de alta como as de baixa densidade, elas são fundamentais para carregar o nosso colesterol e são fundamentais aqui para se ligarem a esses nossos receptores. Então, vocês vão ver assim, ó, o quão prejudicial esses medicamentos podem ser ao nosso organismo. E que quando eles aumentam, nós não temos que combatê-los, nós temos que ver assim, ó, por que eles aumentaram? E daí nós irmos na causa que fez com que eles aumentassem. Isso é muito, muito importante a gente ter na nossa mente. Porque assim, ó, é ruim ter um colesterol alto? Não, não é ruim, porque ele está lá me defendendo. Mas o que é ruim? É ele ter necessidade de aumentar para resolver algum problema que meu corpo está tendo. Então, eu tenho que pensar nisso. Eu tenho um colesterol alto, que na verdade nem é medido, né? A gente sabe que o colesterol é álcool, o que eles medem ali são as lipoproteínas, mas se eu tive um aumento das minhas lipoproteínas, eu tô com algum problema, porque elas tiveram que aumentar para resolver alguma bucha que teve lá no meu corpo. Então, assim, ó, o que é que está fazendo com que elas aumentem? Se liguem nisso, tá? Em geral, são as questões principalmente hormonais, tá? E eu vejo isso muito no meu dia a dia, quando a gente chega nos níveis ótimos hormonais. Uma das dicas para vocês é olharem o LDL, HDL e colesterol. Eles vão entrar para os níveis que seriam os desejados, né? Mas, na verdade, eles só ocorreram quando eles não precisaram mais ficar resolvendo problemas porque nós não estávamos fazendo o que nós precisávamos fazer. Tá? Então, entendam isso de uma vez por todas, e pacientes que fazem uso de estatina, e vocês vão pegar muito, eu pego muito, tá? O ideal seria que a gente removesse, mas assim, ó, até por questões judiciais, gente, nós temos que pensar nisso, nós temos que nos precaver de problemas jurídicos. Então, se um paciente teve um problema lá, daí, não, para o meu osso funcionar, agora eu tenho que tirar a estatina. Daí eu tiro a estatina do cara. O cara infartou daqui 2 semanas, provavelmente vocês podem levar culpa de uma coisa que a gente sabe que não está relacionada. Eu tive, assim, ó, há menos de um mês atrás, um paciente que eu tinha pedido os exames porque eu vi uma mudança bem importante na cavidade oral, e daí eu pedi os exames, e ele é um paciente que tinha um histórico cardíaco, e o que aconteceu, assim, é que ele entrou, o médico dele, o cardiologista, entrou com vários medicamentos, dentre eles as estatinas,
E eu olhei os exames dele, assim, os níveis inflamatórios altíssimos, preocupantes mesmo, preocupantes, assim. Mas o colesterol dele, gente, estava baixíssimo, o LDL baixíssimo, que também ficou muito preocupante. Eu me preocupei com os níveis tão baixos que estavam. E eu entrei em contato, assim, porque eu tinha uma consulta e eu queria que ele se preparasse, porque eu já ia fazer uma consulta maior para conversar com ele sobre essas coisas. E não deu tempo, gente. Assim, ó, em menos de 3 dias ele infartou. Então, assim, ó, para mim aquilo ali foi uma lição de que realmente esses níveis baixos não quer dizer saúde, sabe? Aquilo ali eu uso, eu inclusive fotografei, lógico, eu tirei o nome do paciente e mostro para os meus pacientes. Ó, esse paciente aqui, com esses níveis, que muitos consideram ideais, ele infartou. Infartou 3 dias depois que eu vi o exame, né? Na verdade, ele já tinha feito há 2 semanas antes. Então, assim, ó, a gente tem que se ligar nisso. Nós precisamos dessas lipoproteínas, tá? E se elas sobem, é sinal de que alguma coisa está errada e elas estão tentando resolver problemas ali. Então, não são elas que nós temos que combater, nós temos que ver o porquê que elas subiram, tá? Isso tem que ficar bem claro. É a ativação desses receptores que promove a diferenciação dos progenitores em osteoblastos formadores de ossos. Então, vocês estão vendo isso, ó, a diferenciação. As células tronco-mesenquimais também expressam receptores para as proteínas, tá? Esses receptores, proteínas relacionadas ao receptor de lipoproteína. Então, isso aqui, ó, é muito importante para que esses receptores aqui vão formar o meu osteoblasto. Olha só, eu preciso de receptor para se ligar a essas proteínas para estimular a formação de osteoblasto. A gente viu ali na aula passada, né, que ele pode se diferenciar em células hematopoéticas, células ósseas, e temos lá muitas outras coisas que pode diferenciar, que os condrócitos, mioblastos, tenócitos. Agora, assim, ó, as células, as proteínas morfogenéticas ósseas, elas expressam alguns receptores, né? E esses receptores, eles estão relacionados às lipoproteínas. E é necessário esses receptores para que elas se diferenciem em osso. Entenderam? Então, nós temos que ter esse contexto para que para que a gente forme essas nossas células ósseas, tá? A linhagem osteoblástica, maturação osteoblástica. Estudos recentes demonstraram que a atividade potencializadora da hematopoese, tá, lá do sangue, do osteoblasto, se correlacionou com a expressão do RANKS2 e maturação do osteoblasto. Ó, gente, vamos explicar aqui, porque aqui tem um monte de nomezinho xarope, tá? Demonstraram que a atividade potencializadora da hematopoese do osteoblasto. Nós vimos lá antes a atividade potencializadora da hematopoese via as células tronco mesenquimais. Agora nós estamos vendo a atividade que vai potencializar a hematopoese via osteoblasto. Então, as células tronco mesenquimais, elas se diferenciaram em sangue, né, em eritrócitos, mielócitos, e elas se diferenciaram em osteoblasto, tá? Agora, o osteoblasto também vai estimular, vai potencializar a hematopoese, tá? Então, nós temos que ter essa ciência, tá? Antes ele forma, mas depois ele também estimula, tá? Os osteoblastos imaturos expressam alto nível de RANKS2, imaturos, tá? Eles ainda não amadureceram. E parece mediar essa atividade potencializadora da hematopoese, tá? Enquanto eles são imaturos. Eu já falei isso, eu quero falar várias vezes para que vocês entendam isso. Porque existem algumas doenças que impedem essa maturação. Elas acaba o osteoblasto, ele é formado e ele não amadurece. Então, muitas vezes, são as causas de algumas doenças imunes, tá, gente? Ou até autoimunes. Então, a gente tem que saber isso aqui, tá? A maturação do osteoblasto se relaciona com a atividade potencializadora da hematopoese.
Todos em conjunto, o osteoblasto imaturo pode desempenhar um papel na expansão e manutenção das células tronco hematopoéticas, e ao verificarmos uma diminuição na maturação osteoblástica, podemos deduzir uma diminuição hematopoética. Então, isso aqui é um trabalho que eles fizeram em ratos, tá? Então, eles acionavam, né? E permitiam até determinado ponto o osteoblasto, a partir dali, eles removiam o osteoblasto, então eles viam que tinha uma formação inicial, mas depois ela já parava de formar, era insuficiente. Então, existe sim uma relação da maturação osteoblástica com a hematopoiese, com os mielócitos, porém, a primeira fase, que é a fase imatura, quando eles se expressam mais, o RANKS2, é quando ele mais estimula a hematopoiese, tá? Vocês vão ver lá depois nos osteoblastos, tá? Toda essa linha, o osteoblasto, ele amadurecendo, formando todas as proteínas, até que ele fica preso ao meio e daí ele vira um osteócito. A gente vai estudar isso aí direitinho, tá, gente? Agora é só para vocês terem essa noção aqui dessa questão sanguínea, que é bem importante, porque ela é um elemento químico e biológico do nosso osso, né? Origem hematopoética. Na medula óssea, estas células primordiais, na presença de células do estroma, matriz extracelular e sob a ação de diversos fatores de crescimento e citocinas, irão originar dois grandes progenitores. São eles o mieloide e o linfóide, que geram todas as células do sistema imune. O progenitor mieloide dá origem aos eritrócitos, plaqueta, granulócitos. Os granulócitos são os neutrófilos, eosinófilos e basófilos, tá? Então, aqui, ó, mieloide, os eritrócitos, plaquetas, aos neutrófilos, eosinófilos e os basófilos, tá? Os mastócitos e os monócitos, mastócitos e monócitos, tá? Fazem parte aqui do mieloide, tá? O progenitor linfóide vai dar origem aos linfócitos T e B e as células natural killer, tá? Que a gente vai ver também bastante aqui, as natural killer, que são as que dão origem lá ao Hankel e Hankel, quando vai lá na questão do osteoclasto, tá? Então, quando nós falarmos em osteoclasto, vocês têm que pensar que ele tem origem aqui, ó, nas células hematopoéticas, e não lá nos osteoblastos, tá? Tem um estímulo por lá, mas ele vem principalmente desta questão aqui, tá? Tanto ele depende das natural killer, quanto ele depende também aqui dos monócitos, que vão virar macrófagos, a gente vai estudar melhor lá, tá? Mas aqui está a origem dos osteoclastos, tá, gente? Quando nós vamos estudar, vocês vão ver bem isso aqui. Os linfócitos B e T, tá? A linfopoiese e a mobilização de células troncos, das células tronco hematopoéticas, tá? Então, aqui, ó, isso aqui é um slide muito legal que eu tirei do programa da Prime Video, tá? Que eu falo para vocês assistirem, que é o corpo. Então, isso aqui, olha que loucura, um slide sobre o osteócito, olha a rede que ele forma, tá? Então, o osteócito, eles são indispensáveis para a linfopoiese. A gente estava falando lá nos osteoblastos imaturos, né, para hematopoiese, e dos maduros para linfopoiese. Então, olhem o quão maduros eles têm que estar, já tem que estar, lógico, que quando ele amadurece também, mas na questão do osteócito, que já é bem mais maduro, ele é fundamental para a linfopoiese, tá? Embora a maioria dos osteócitos estejam embutidos no osso, eles regulam também a hematopoiese. Em camundongos com osteócitos deletados, que foram removidos, né? Tanto a linfopoiese B quanto a T foram severamente prejudicadas. Afetou o estágio inicial do desenvolvimento das células B, que foi bloqueado. A falta de estroma, esse porte linfóide na medula óssea, foi proposta como a causa da linfopenia B.
em comparação à atrofia tímica. Lembra que eu falei isso lá no final da outra aula, sobre o timo, a importância quanto os problemas de osteoimunidade, quer dizer, os problemas de imunidade, eles estão atrelados aos problemas ósseos. Então, pensem bem que essas células amadurecem, principalmente os linfócitos T, lá no timo. Então, se eu tenho um problema de imunidade e o que amadurece aqui, ó, onde é que está? A falta de estroma do suporte linfóide da medula óssea foi proposta como a causa da linfopenia B. Em comparação, a atrofia tímica foi considerada como a principal causa da linfopenia T em camundongos sem osteócito. Olha só, a falta do osteócito fez com que houvesse uma atrofia do timo. E daí eles tiveram também linfopenia T. Tá, gente? Então, quando vocês pensarem em problemas imunes, pensem em problemas ósseos, tá? E osteócito, sempre pensem em exercício físico. A gente vai falar sobre isso, tá? Que é altamente estimulado pelo exercício físico. Esses dados indicam que os osteócitos são necessários para estroma de suporte linfóide na medula óssea e no timo. A matriz mineral óssea corresponde de 65% a 75% do nosso osso. 25% a 35% é orgânico, fibras colágenas, glicoproteínas e proteoglicanos. Gente, isso aqui, assim, a gente varia muito. Vocês vão ver de 60 a 80, muda muito de trabalho para trabalho, mas é em torno disso aqui, tá? E também muda porque varia dentro das próprias organismos, tá? Tem organismos que têm uma quantidade maior orgânica e menor. Então, por isso que nos trabalhos isso é tão variável também, tá? Então, agora nós vamos falar um pouco sobre o colágeno tipo 1, tá, gente? Que faz parte, assim, a nossa parte orgânica, tá? 90% das proteínas da matriz, ela é do colágeno. Então, a fase orgânica que dá resistência à fratura ou matriz osteoide tem no colágeno tipo 1 o seu principal representante, respondendo por cerca de 90% das proteínas ósseas presentes na matriz. O colágeno tipo 1 compreende cerca de 95% de todo o colágeno ósseo, tá? Porque tem um pouco dos outros colágenos também. Com os outros tipos dessa proteína, colágeno tipo 3 e 5, servindo para regular o diâmetro de fibrilas do colágeno tipo 1. E cerca de 15% de proteínas ditas não colágenas, onde a osteocalcina é a mais abundante deste grupo não colágeno, que nós vamos estudar com detalhes isso aqui tudo depois. O colágeno tipo 1 é o mais abundante em nosso corpo. Com o envelhecimento, sua produção vai diminuindo. A decadência tecidual ocorre a partir dos 18 anos. Gente, isso aqui tem que ser muito salientado. Porque, assim, ó, vocês têm que saber que quando vocês pegarem um paciente adulto, ele já tem deficiência de colágeno. Simples assim, tá? Até os 18 anos é o máximo de que vai de colágeno. A partir daí, ele já vai parar de produzir este nível de colágeno que foi produzido para produção óssea, para formação óssea e para colocar as coisas lá no osso, para fazer o nosso depósito. O colágeno tipo 1 ele foi formado em alta quantidade neste período. A partir daí, ele já vai diminuir a sua produção. E a função dele é a manutenção. E a manutenção óssea vai depender daí do nosso estilo de vida. Se o nosso corpo estiver demandando muita coisa do nosso osso, já a produção de colágeno já vai ficar num segundo plano ou para o osso, né? No primeiro plano sempre, mas não necessariamente para o osso. Então, nós temos que ter isso em mente para a gente saber, assim, ó, que quando nós queremos tratar osteoporose ou num processo cicatricial, nós temos que incluir nos nossos protocolos a presença do colágeno, tá? E o colágeno sempre tem que ser acompanhado, a gente vai ver da vitamina C, do ácido hialurônico, do ácido ortossilícico, tá? Então, isso, assim, ó, é um combinho que faz parte do nosso protocolo de tratamento.
tá? Então, assim, ó, eu fiz uma cirurgia e eu sei, nós vamos, acho que até já estudamos o processo de cicatrização, né? Não, vamos estudar ainda. Nesse processo, o tempo ali, que vai de 3, 4 meses, dependendo se for com enxerto, então pode ir até 6 meses. Durante esse período, nós temos que ficar dando para o nosso paciente um colágeno. Tá? Ele é muito importante para essa cicatrização e para essa produção óssea, pelo menos o que ele vai precisar ali, porque se ele tiver com outras demandas no organismo, daqui um pouquinho isso que a gente está dando vai para lá. Então, a gente precisa fazer com que o nosso paciente tenha o colágeno necessário para cicatrização, tá? Os vasos sanguíneos têm quantidades maiores de colágeno tipo 1, bem como as membranas dos nossos órgãos. A camada adventícia dos vasos é rica em colágeno tipo 1. Então, o colágeno tipo 1, ele é o mais abundante do nosso organismo, tá? Ele não só compõe 90% do colágeno dos nossos ossos, mas ele também é o colágeno ali que vai revestir todos os nossos vasos, as nossas vísceras, então, ele é extremamente importante, né, no contexto do nosso organismo, tá? Então, por isso que o colágeno tipo 1 do nosso osso, ele é produzido pelo osteoblasto, tá? Todo o colágeno usado no nosso osso é produzido pelo osteoblasto. Isso é importante vocês saberem. Porém, muitas vezes, e dos nossos vasos locais também, porém, às vezes, ele é produzido para auxiliar algumas regiões próximas, tá? Fibroblastos e osteoblastos. O colágeno é um dos principais constituintes dos seres vivos. Está presente na pele, tendões, vasos sanguíneos e interstícios de órgãos e tecidos. É uma proteína fibrosa e o componente principal do tecido conjuntivo de mamíferos, além de estar envolvidos em muitas funções biológicas importantes, tais como regeneração de tecido, que é o que nós estamos falando há pouco, e adesão celular. Sua produção se dá pelos fibroblastos e osteoblastos na forma de procolágeno, e são reportados atualmente 28 tipos de colágeno. Observem, isso aqui também é uma foto, até não coloquei aqui a fonte, ó, é lá do programa O Corpo, da Prime Video, tá? Então, olhem o que ele dá para o osso, por isso que o osso tem essa na verdade, não é bem uma elasticidade, né? Mas, na verdade, ele sofre um processo de deflexão, né? Como o nosso dente, né? Quando nós estudamos materiais, a gente estuda muito essa questão da deflexão dos materiais, ser mais próxima à dentina ou não. Por quê? Porque a nossa dentina é rica em colágeno, que é o que dá ao nosso osso essa deflexão, ao nosso dente a deflexão. E no nosso osso aqui, é o colágeno também que faz essa parte de deflexão óssea para que ele não frature e fique mais resistente às fraturas. No nosso ligamento periodontal, tá? E colágeno, ele é riquíssimo em colágeno, tá? O ligamento periodontal, ele é colado à parede mais interna do osso alveolar, né? Lembrem disso, que ele se liga lá e aos hemodesmossomas, né? Então, eles são elementos importantes do ligamento periodontal, como as fibras colágenas principais estão inseridos de um lado no cemento e do outro lado no osso alveolar. No ligamento periodontal, existem basicamente células do tecido conjuntivo de restos epiteliais do sistema imune. Olha, gente, a sabedoria do nosso corpo, né? E associado com elementos neurovasculares. Então, assim, ó, não é à toa que vocês percebem o desenho, né? A forma dos alimentos. Eu gostei muito de um trabalho que eu li uma vez, um trabalho de implantes, onde quando a pessoa era desdentada, olha que loucura, eles davam assim alimentos em forma de quadrado, triângulo, círculo, né, na verdade esfera, para a pessoa mastigar, tá? Sem a pessoa ver. E ela não conseguia dizer a forma desses alimentos. Olha que loucura! Isso está associado a esta parte, esses elementos neurovasculares que estão presentes no ligamento periodontal.
Olha que louco, né? Como tem coisas que a gente desconhece. Então, a pessoa que usa uma prótese total, muitas vezes ela coloca um alimento na boca e ela não sabe determinar a forma daquele alimento. Porém, quando a gente tem dente, tu coloca, tu já percebe a forma daquele alimento. E uma coisa bacana é que essa percepção, ela é restituída ao ser colocado implante. Apesar do implante não ter o ligamento periodontal, porém ele devolve, tá, esses elementos neurovasculares que naquela ligação do epitélio que tem do implante, coisa, ali tem elementos que devolvem essa propriocepção, que é chamado essa percepção, na verdade, do formato dos nossos alimentos, e tem outras coisas, densidade também, dureza, tudo isso é por esses elementos neurovasculares, tá? E lógico, o sistema imune aqui é extremamente importante, porque assim, ó, isso aqui é o nosso organismo exposto ao meio externo, né? Então, pensa o que tem de bactérias aqui na nossa cavidade oral, que se nós não tivéssemos aqui um sistema imune extremamente reforçado, nós estaríamos expostos a todas essas bactérias, vírus, fungos, tudo que reside aqui na nossa cavidade oral, né? Então, as do tecido conjuntivo incluem os fibroblastos, cementoblastos e osteoblastos, tá? Tudo isso aqui nós temos aqui. A renovação do colágeno parece ser regulada pelo fibroblasto e um processo de degradação celular. E as fibras colágenas compõem 60% do volume das células do tecido conjuntivo, sendo que o elemento preponderante é o fibroblasto, aqui no nosso ligamento periodontal. A formação do colágeno. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o colágeno, tá? Porque eu acho muito importante para nós aqui, como profissionais da saúde, e que queremos, e que estamos aprendendo sobre o osso, porque a gente já sabe da importância dele para o osso. Agora, assim, ó, como que ele se forma? Por que que eu preciso saber disso? Olha só, eu como cirurgião dentista, tá? Eu tenho que pensar no colágeno. A gente já viu isso desde uma proteção ali dos problemas gengivais, dos problemas periodontais, até como a questão óssea, manutenção óssea, toda a conjuntura, forma gengival, esse tipo de coisa. Mas se eu tiver lá nos meus exames de sangue, vocês vão ver isso lá, nós vamos estudar nas aulas de exames, sobre a homocisteína, tá? Então, se eu tiver uma homocisteína alta, eu vou ter problema na produção do colágeno, tá? E a homocisteína, ela aumenta a nossa inflamação. Mas por quê? Por que que a homocisteína aumenta e atrapalha a produção do colágeno? Então, vamos ver aqui como que o colágeno se forma, e daí vocês vão entender isso aí. O colágeno tipo 1 é o maior componente das fibrilas que constituem o tecido ósseo, com função estrutural de ancoragem dos cristais nanométricos de hidroxiapatita. O que difere os tipos de colágeno são as cadeias alfa-polipeptídicas, que formam a tripla hélice que associadas 3 a 3, tá? Então, a gente vai vendo isso aqui, dão origem aos diferentes tipos de colágenos conhecidos. O colágeno tipo 1, ele é formado por 3 cadeias polipeptídicas organizadas na forma de hélices, caracterizadas geralmente pela repetição de um triplete, glicina, prolina e hidroxiprolina, tá? Então, estão aqui os 3, tá? Essa estrutura se organiza formando as microfibrilas que são liberadas para o meio extracelular e se reorganizam formando as fibras. Essa rede de fibrilas, formada na matriz extracelular, é estabilizada pela formação de ligações cruzadas, intra e intermoleculares, dando estabilização da molécula e das fibras de colágeno, conferindo alta resistência mecânica ao tecido. Então, assim, ó, qualquer problema que atrapalhe um desses estágios aqui, nós já vamos ter uma deficiência na formação do nosso colágeno. E aqui, ó, nas ligações cruzadas, tá? Depois que ela formou todas essas fibras, nós vamos ter a formação de ligações cruzadas.
neste momento, nós temos aqui uma enzima, que é o que estimula essa ligação cruzada. E que se nós tivermos um excesso de homocisteína, ela vai atrapalhar, ela vai inibir essa enzima, que é a lisil hidroxilase, tá? Ela inibe essa enzima e nós não vamos ter aqui as ligações cruzadas. Olha que louco, gente. Então, assim, ó, se vocês pegarem um paciente que tem e daí a gente tem que saber lá, né, quando a gente for estudar uma cisteína, vocês vão ver que nós temos, desde a formação, nós precisamos da vitamina B12, da B9, elas têm que metilarem, né, que é metilcobalamina, metilfolato, a vitamina B6. Então, para elas chegarem até a cisteína, que a cisteína também é uma estimuladora, tá? Dessa produção aqui, na verdade, ela estimula as fibrinas, a cisteína é uma proteína que estimula as fibrinas a se organizar. E depois, o excesso de homocisteína, ele pode atrapalhar aqui no cruzamento das ligações dessas fibras já formadas para produção do nosso colágeno tipo 1. Tá? Então, é muito importante nós ficarmos atentos, como profissionais da saúde, às vitaminas B12, B6 e B9, que são as principais formadoras aí da homocisteína, tá? Para que a nossa homocisteína se desdobre e chegue lá em cisteína, metile, né? Ela vai metilar, daí ela vai formar a cisteína, a glutationa, que é um baita antioxidante, a cisteína estimulando a produção de fibrinas e já a homocisteína não alta, no caso, para não inibir lá a nossa lisil hidroxilase, para que nós possamos cruzar essas fibras no final e podermos ter o colágeno tipo 1, ok? Então, isso a gente vai ver também, de novo, lá nas nossas aulas de exames, tá? Aqui é a formação do colágeno. Bom, gente, o silício pode desempenhar um papel importante no metabolismo do tecido conjuntivo, especialmente no osso e na cartilagem. Acredita-se que o efeito primário do elemento no osso e na cartilagem seja na síntese da matriz e não na mineralização. Então, por ele ser um mineral, às vezes as pessoas acreditam, não, ele é importante lá, que ele é um dos minerais. Não, é mais lá na produção da matriz mesmo, tá? Embora sua influência na calcificação possa ser um fenômeno indireto por meio de seus efeitos nos componentes da matriz. A síntese de colágeno tipo 1 aumentou em todas as linhagens celulares testadas após tratamento com ácido ortossilícico. Outros marcadores de formação óssea, como a atividade da fosfatase alcalina, também demonstraram ser aumentados. Aqui eu tenho que falar para vocês uma coisa importante nos tratamentos com ácido ortossilícico, tá? Tem esse trabalho que eu tirei isso aqui, eles fizeram em ratos, tá? Não foi em humanos. Eles deram a quantidade que seria considerada normal de ácido ortossilícico para ratos saudáveis, ratos que precisavam de cicatrização óssea e para, no caso, era de cirurgias ali, cicatrização óssea. O que eles viram? Assim, que, num primeiro momento, uma dose maior de ácido ortossilícico foi interessante. Mas se eles mantinham aquelas doses altas, ele passava a ter um efeito contrário, tá? Ele diminuía a produção do colágeno. Então, por esse trabalho, assim, a gente pode deduzir que a gente até pode, eu costumo fazer isso, inclusive nos meus pacientes, num primeiro momento, eu aumento a dose do ácido ortossilícico, tá? Porém, depois eu venho para as doses usuais, tá? Que é em torno de, eu dou até 300 miligramas, né? Eu gosto muito do silício max, que é uma forma bastante biodisponível do silício, né? Então, eu uso 300 miligramas de silício max associado ao ácido hialurônico, ao Verisol lá, que é uma marca, mas tem umas outras marcas agora também bem interessantes,
e a vitamina C, né, que é fundamental, e dou assim, ó, no máximo 2 a 3 meses, e depois eu já venho para 100 miligramas. Tá, gente? Isso é importante a gente saber, mas assim, ó, é fundamental a presença do silício na síntese do colágeno. Então, nós temos que ter isso. Tem vários trabalhos mostrando o quanto o silício aumentou no brilho do cabelo, na diminuição da queda capilar, no viço da pele, no colágeno, porque ele é fundamental para a formação do colágeno. Tá? Então, ele vai atuar não só no osso, mas em tudo que depende de colágeno. Tá? O tratamento com silício também melhorou a diferenciação e resistência osteoblástica, bem como a atividade da fosfatase alcalina. Olha só, então assim, ó, no osso ele não atua só lá no colágeno, ele também aumenta a resistência do osteoblasto, ele demorou mais para sofrer a apoptose, tá? E ele aumentou a fosfatase alcalina, que é o ambiente, que é a enzima que dá o ambiente alcalino para que ocorra a produção osteoblástica e a produção de proteínas do osteoblasto, e não é que impede, mas ela não criou, porque o osteoclasto ele tem que produzir um ácido para que ele consiga atuar. Então, enquanto estiver alcalino, o osteoclasto não vai conseguir atuar reabsorvendo o nosso osso, tá? Então, a fosfatase alcalina é responsável por isso, tá? Nós vamos estudar isso com detalhes também. Tá? Esse aqui ele não ficou muito bom em maior aumento, mas eu coloquei de qualquer forma porque ele mostra assim de uma estrutura desde nanometria, tá? Como é que se forma aqui esta matriz e como ela é mineralizada. Eu achei legal, tá? Então, uma visão micro e nanoscópica, o osso pode ser observado com uma estrutura onde as fibras colágenas são circundadas e infiltradas por minerais. Durante a formação óssea, as moléculas de colágeno organizadas em fibrilas, que a gente já viu lá, né? Elas são mineralizadas por meio da formação de cristais de hidroxiapatita. Então, elas se cruzaram e ali vai ocorrer a mineralização, tá? Provenientes de microvesículas sintetizadas pelos osteoblastos. Bom, pessoal, eletricidade óssea. É incrível a gente pensar que no nosso corpo funciona uma grande rede elétrica, tá? E o responsável principal pela eletricidade no nosso osso são as fibras colágenas, tá? Elas apresentam essa capacidade de piezoeletricidade, tá? Literalmente significa eletricidade de pressão. E o prefixo piso é derivado da palavra grega pesin, que significa pressão. Então, piezoeletricidade é uma polarização elétrica produzida por certos materiais, como algumas moléculas e cristais, quando submetidos a uma deformação mecânica. Olha o que é a sabedoria do nosso organismo, que a deflexão sofre no nosso osso justamente pela presença da fibra elétrica, as fibras colágenas. E as fibras colágenas, elas fazem essa polarização elétrica, que faz com que o nosso corpo receba comandos. Neste programa, O Corpo, que eu recomendo sempre para vocês, neste programa ele fala da comunicação que existe no nosso organismo, como um todo, como um todo. E quando o pessoal estuda medicina quântica, que a gente estuda principalmente essa questão das comunicações e a questão de para onde vai cada comunicação, cada comando, né? Então, existem essas frequências e elas trabalham juntos com essa frequência elétrica, tá? E às vezes a gente não entende como é que aqueles chineses já sabiam disso, né? Que eles falam, porque o primeiro molar superior está relacionado com o fígado. Gente, esta rede elétrica, ela vai percorrendo o nosso corpo como um todo. E por isso que hoje a gente entende por que uma restauração de amálgama no primeiro molar superior pode estar dando problema no fígado, porque ele está interferindo na passagem dessa rede elétrica. Olha que louco, assim, ó, como a coisa... A gente tem que usar esse conhecimento, gente. Isso aí antes, a mim, pelo menos, parecia empírico. Eu pensava, tá, mas de onde é que eles tiraram isso, que existe uma relação desse dente com o meu órgão? Eu achava que era chute.
Hoje não, gente, hoje tem comprovado exatamente toda essa rede, essa comunicação, a terapia neural estuda muito isso, e 70% dessa rede, ela passa pelos nossos dentes. Então, assim, ó, nós temos que ter a responsabilidade de, antes de colocarmos qualquer material na boca do nosso paciente, nós temos que pensar se isso não vai interferir nessa nossa rede aí, porque realmente ela passa por todos ali, os 70% é nos dentes e 80% é na nossa face. Então, essa capacidade elétrica que o colágeno tem, tá? E isso é distribuído por todo o nosso osso, mas também pelos nossos dentes. Então, como dentistas, a gente tem uma responsabilidade muito grande nessa questão do funcionamento da circulação dessa rede. Eu estou falando aqui elétrica, porque é o que a gente está falando agora, mas não só isso, dessas próprias frequências que ficam cruzando o nosso organismo o tempo todo, recebendo comandos o tempo inteiro, tá? Então, a estrutura do colágeno ósseo preenche as características de materiais piezoelétrico que, sob deformação mecânica, como a produzida por tração, compressão ou torção, os ortodontistas, né, estudam bastante isso também, podem sofrer modificações espaciais, produzindo uma polarização elétrica. Tá, gente? Então, assim, ó, nós temos que ter essa ciência da importância do colágeno na questão da eletricidade e que o nosso osso e os nossos dentes, eles sofrem no momento que eles sofrem um trauma ou uma pressão mecânica, seja qual for, ela vai se transformar num movimento elétrico, tá? E ela vai, de qualquer forma, transmitir essa força, tá? Então, por isso o exercício físico, ele é tão importante. E baseado nisso, olha que bacana, tem muitos estudos até para recuperação pós-cirúrgica, porque na pós-cirurgia, em geral, não pode fazer exercício, né? O que a gente recomenda é deixa quietinho ali. Só que a questão elétrica, ela precisa continuar, e inclusive, ela ajuda na cicatrização. Então, existem alguns trabalhos que avaliam exatamente essa questão, assim, ó, eles estimulam eletricamente o osso ou na região dos maxilares ou até onde ocorreram fraturas, estimulam eletricamente para ajudar na cicatrização óssea. Então, essa deformação mecânica produzida, ela atinge a atividade celular por estimular o movimento do fluido intersticial no osso, contribuindo para o aumento do transporte de nutrientes e metabólicos. Tá? Então, essa questão, olha como é importante esta despolarização e polarização, né, do nosso osso. O campo elétrico é diretamente induzido por fontes eletromagnéticas e indiretamente pelo movimento mecânico dos fluidos iônicos e efeito piezoelétrico. Pila é o autor, né? Propõe que o campo elétrico no meio mecânico do osso, em reparo ou remodelamento, pode agir como um estímulo de crescimento. Assim, este autor cita que o primeiro mensageiro afetando a atividade celular é o campo elétrico, sugerindo que o reparo ou remodelamento ósseo possa ser modulado utilizando-se sinais mecânicos, ultrassom e vibração, ou eletromagnéticos, campo eletromagnético pulsado e radiação a laser. E isso aqui já é bastante, pelo menos na odontologia, né, já é bastante usado há bastante tempo e é baseado neste conhecimento da questão do reparo e cicatrização óssea, baseado na importância da eletricidade no remodelamento ósseo, tá, gente? Então, é baseado nessa questão e nesse conhecimento sobre a eletricidade. Mas na osteoporose, tá? Na osteoporose, tem como a gente atuar usando esse conhecimento da eletricidade, que é produzida principalmente pelo nosso colágeno, tá? Então, tem alguns trabalhos já que estímulos mecânicos ou elétricos, tá? Eu já comentei para vocês sobre um trabalho lá nesse programa O Corpo, que eles fizeram com pessoas com osteoporose pulando, né? A gente vai falar melhor isso da importância do impacto quando falarmos em exercício físico e estímulo ósseo,
né? Mas, por quê? Porque o pulo, o impacto, ele acaba produzindo esta eletricidade, né? Então, o que que eles fizeram aqui? Eles, baseado nisso, eles fizeram esses trabalhos com estímulos elétricos, como se fosse um estímulo mecânico que se transformou em elétrico. Então, evidências de que estímulos mecânicos ou elétricos de relativa baixa amplitude e alta frequência podem influenciar a formação e reabsorção ósseas sugerem que essas modalidades possam ser usadas clinicamente para inibir ou reverter osteopenias. Em um estudo cego e randomizado, 40 pacientes com osteoporose pós-menopausa foram expostos ao campo eletromagnético pulsado, tá? Daí eles fizeram aqui 20 pacientes com 100 Hz e o placebo, né? 20 pacientes, então 1 hora por dia, eles 3 vezes por semana, durante 3 meses, eles recebiam, tá? Esses campo elétrico pulsado aí, tá? Campo girando expunha a coluna vertebral e a pelve. No grupo tratado, observou-se um aumento significativo na osteocalcina, tá? Nós vamos estudar bem sobre a osteocalcina depois, que na verdade ela até é um hormônio produzido pelo nosso osso, e a osteocalcina é a grande responsável pela mineralização final do nosso osso, tá? Então ela aumentou a osteocalcina sérica e o peptídeo C terminal do procolágeno tipo 1, que é aquele que vocês vão ver lá nos exames, que é um dos que a gente estuda, que ele demonstra que o colágeno está sendo formado, tá? Então, que são marcadores de formação óssea. Estes resultados sugerem, tá, que essas PMFs podem estimular a osteogênese em 3 meses de tratamento, por aumentar a atividade osteoblástica em mulheres pós-menopausadas com osteoporose. Então, olha só que bacana o resultado deste trabalho, né? Mostrando que existem outras opções de tratamento, e eu fico imaginando principalmente naqueles pacientes que estão passando por um momento onde eles não têm acesso a um exercício, a fazer exercícios, ou porque estão muito deprimidos, ou porque estão de forma que não conseguem ficar em pé, não conseguem pular, ou muito idosos, ou dependendo da doença. Então, o estímulo elétrico, ele pode ajudar na diminuição da osteoporose. Olha que legal. E aqui eu vou falar um pouquinho, antes de encerrar essa aula com vocês, sobre o estrôncio, tá? Já que, assim, a gente falou de alguns minerais, mas o estrôncio, como tem medicamentos à base de estrôncio, tá? Porque o que que eles viram, assim, ó, o estrôncio e o cálcio, tá? A apatita óssea, formada sob condições fisiológicas, ela possui uma casca amorfa, hidratada, e um núcleo constituído por cristais nanométricos com morfologia semelhante a uma placa e orientação cristalográfica preferencial ao longo eixo, tá? Um monte de palavra complicada aqui, tá? Além disso, a apatita óssea não é estequiométrica e pode hospedar diferentes íons em sua rede cristalina ou camada externa. As características estruturais da apatita óssea estão fortemente relacionadas às substituições de íons, tá? Olha assim, ó, que botar aqui parece que vai grudar aqui, né? Porque é uma característica dele. Especialmente a substituição do PO4, 3OH por CO3, 2 e a presença de água. Esses resultados sugerem que a distribuição heterogênea do estrôncio no osso está associada a regiões de baixa organização estrutural. Indo além, traz observações, fornecem pistas do ponto de vista físico-químico para entender os defeitos na formação óssea induzidos por altas doses de estrôncio. Então, o que acontece? Eles viram que quando eles agregavam o estrôncio, principalmente na fase de cicatrização, ele melhorava a cicatrização óssea. Só que quando eles colocavam mais estrôncio, que foram feitos medicamentos daí à base de estrôncio, essa conformação mudou completamente e daí começou a ter uma série de problemas ali ósseos
que daí não foi positivo, tá? Então, assim, ó, de novo, nós caímos na questão dos níveis fisiológicos, né? Estronço é bom, talvez em algum momento, mas não como um tratamento para uso crônico, tá? Porque no que aumenta as doses, ele começa a substituir aqui, e daí ele muda a conformação, e daí ele já não é mais saudável para o nosso osso, ok? Então, assim, ó, como chegar à saúde óssea? Isso aqui é um resumão, tá? Porque, na verdade, a gente vai trabalhar melhor isso, mas dentro do que nós vimos aqui, nessa parte da composição química e biológica do osso, né? Então, assim, ó, por que foi importante conhecer a composição óssea? Porque agora, para eu chegar à saúde óssea, eu já sei que a parte inorgânica vai muito além do cálcio. Eu tenho magnésio, zinco, potássio, manganês, sódio, citrato, bicarbonato, estronço, vanádio, ferro. Eu vou ter que dar tudo isso para o meu paciente? Não, eu vou falar para o meu paciente se alimentar adequadamente. Isso é a primeira coisa. Depois a gente vai observar o que ele absorve ou não, tá? E às vezes no primeiro exame a gente já vê as deficiências e a gente já pode começar, junto com a questão o nutricional, a gente pode já dar alguma coisa para o nosso paciente em forma de suplementos, pode ser tanto cápsulas, ou dependendo da urgência do caso, a gente pode fazer uma suplementação endovenosa, intramuscular, daí vai depender do ativo, né? Mas isso é uma coisa que se costuma fazer. E depois, à medida que nós vamos conhecendo o nosso paciente, daí a gente vai vendo o que ele absorve bem, o que ele não absorve, sempre lembrando que as pessoas idosas têm mais dificuldade de absorção, tá, gente? Então, assim, ó, muitas coisas, se vocês não suplementarem, eles não vão absorver, tá? Isso é muito importante vocês terem essa ciência e daí descobrirem dentro do paciente vocês o que ele absorve, o que ele não absorve, e daí vocês vão suplementando. E o paciente tem que também estar consciente disso, tá? A questão orgânica, que é o colágeno, proteínas, hormônios, fatores de crescimento, entre outros, tá? A gente vai estudar depois bem os hormônios, tá? Vocês vão ver que sem hormônios a gente não consegue fazer com que esse contexto funcione, tá? Então, isso é muito importante. O estilo de vida, que a gente viu bem claro aqui, né? Que o estilo de vida é que vai dar os comandos necessários desde lá nas células tronco hematopoéticas. Então, assim, ó, no que ela vai se diferenciar? Então, ela pode nem se diferenciar em osso se o comando for errado, tá? Então, o estilo de vida é fundamental. Dominar o funcionamento das células ósseas, tá? Então, eu tenho que pensar que as células ósseas, elas não funcionam sozinhas e elas não são só um depósito. Elas fazem parte de um contexto do organismo onde o meu organismo vai estar contando com o que está presente no meu osso num primeiro momento até que entre por uma outra fonte. Então, assim, ó, se não está chegando o que ele precisa, ele vai buscar lá no osso. E isso pode ser mineral, isso pode ser proteína, isso pode ser hormônio, isso pode ser vaso, pode ser colágeno. O que tiver lá no osso, se o meu organismo precisou, se ele não tem, ele busca lá, tá? Então, é um reservatório de hormônios, fatores de crescimentos, íons e elementos importantes na interação entre osteoblastos, osteoclastos, osteócitos, células hematopoéticas, células mesenquimais e células imunes. Tudo, gente, tá ligado. E nós temos que ter essa consciência. Então, aqui nós vamos terminar essa aula dos componentes químicos e biológicos, e agora a gente vai entrar então nas células propriamente ditas, que vai ser muito legal, vocês vão gostar muito, que é realmente o funcionamento daí, mas assim, ó, essa base é importante para a gente saber como que a coisa, com o que o meu osso pode contar, com o que as minhas células precisam para que elas funcionem, tá bom? Então, agora, até a nossa próxima aula, ok?